Gostaria de perguntar como é que está a questão de armamentismo nos Estados Unidos, porque tem a NRA, né, a Boa. National Rifle Association, que é muito forte nos Estados Unidos, mas tem tido movimentos cada vez mais fortes, aí, patrocinados, obviamente, pelos democratas, contra essa questão do cidadão possuir armas. Né? Como é que está isso na tua visão? Bom, o Joe Biden tentou, desde o início aqui, já através de algumas ordens executivas, tornar mais difícil a vida de quem tem arma, tentou criar algumas regulações, mas a grande dificuldade é que a cultura do americano é uma cultura muito pró-armamento. Então, no final das contas, as medidas mais duras que precisam de algum tipo... Bom, em primeiro lugar, a Constituição já te dá o direito de andar armado, né? Isso a segunda emenda americana já te dá o direito do cidadão de bear arms, né? Que é uma expressão que tem muita discussão a respeito do que ela significa. Então você já tem uma proteção constitucional. Isso já é a primeira coisa. Então, uma coisa que você não muda, imutável, faz parte de um direito do americano. O que os governos fazem, principalmente os governos estaduais, é regular isso em maior ou menor grau. E o governo federal também tenta. O Reagan, por exemplo, por incrível que pareça, foi o Reagan que passou uma proibição da fabricação para civis de novos fuzis automáticos. Então, eu, por exemplo, se quiser comprar um AR-15 aqui, como comprei, tenho. Mas se eu quiser comprar um fuzil um fuzil automático, um AR-15 automático, como um M16, não consigo. Isso por uma regulação do Ronald Reagan. Então, o governo ele age em regulações específicas. Você tem, por exemplo, regulação do tamanho do barrel, do cano. Você tem regulação do tamanho do cano. Então, você não pode ter a arma com cano menor do que 16 polegadas, que a gente rouba um pouquinho, porque a gente faz o muzzle, que eu não sei como é que também chama em português, que é a ponta ali do cano. Isso é o quebra-chamas. Quebra-chamas. A gente faz o quebra-chamas encurtar aí para caber no cano, para poder ter um fuzil um pouquinho mais curto. Mas são esse tipo de regulação. E alguns estados, especificamente, fazem regulações mais duras. Várias delas acabam questionadas na justiça. A Califórnia, por exemplo, teve grandes questionamentos na justiça e perdeu porque infringiu certos direitos. Nos últimos anos, o direito de uso de arma tem crescido dentro dos Estados Unidos graças muito ao lobby da NRA, da NRA, National Rifle Association. E vários estados, como por exemplo o Texas, você não precisa mais de porte de arma. Eles têm um negócio chamado Constitutional Carry, que significa que a Constituição já te dá direito de ter arma e de carregar arma. Então você não precisa tirar porte. Outros estados, como por exemplo a Flórida, eles têm uma política de shall issue state. Você pode ter uma arma em casa, todo mundo pode ter arma em casa, todo cidadão pode ter arma em casa, ou dono ou residente permanente, você pode ter uma arma dentro de casa, mas para você portar uma arma de forma velada aqui na Flórida, a Flórida não tem porte aberto, para você portar uma arma, você tem que tirar um porte. Para você tirar um porte aqui é muito simples, basta você ter feito qualquer curso de manipulação de arma registrado, legal, da NRA, isso qualquer um pode ser instrutor da NRA, basta você fazer esse curso e você ir lá e mostrar que você não tem antecedentes criminais na sua delegacia de polícia local, você tira a sua arma. A Flórida, por exemplo, ela é o que se chama de shall issue state. Shall issue significa o seguinte: o governo é obrigado a te dar um porte de armas se você atender às prerrogativas legais, que são essas duas que eu te falei. Não tem nem psicotécnico, tá? Então, se você tiver... toda vez que você vai comprar uma arma, você passa por um background check, ou seja, uma checagem de antecedentes. Consultam lá a base de dados, crime, não pode ter tido caso de violência doméstica, tem os pré-requisitos. E toda vez que você for tirar e se você quiser tirar o seu porte de arma aqui no estado da Flórida, você vai lá na delegacia, mostra que fez o curso, mostra que está com antecedentes, e o governo é obrigado a te dar o porte. Em outros estados, como por exemplo, já para a gente citar o contraste entre republicanos e democratas, como por exemplo em Nova York, já não é shall issue state. O governo lá, ele pode te dar o porte de arma por discrição dele. Então você pode comprar a arma, porque o governo estadual não tem como te proibir, você pode ter a arma dentro de casa, mas para portar ou não, você não tem o direito. E essa é que é a grande diferença.
Mas, posto isso, com a antecipação da vitória do Joe Biden, com medo de que os direitos constitucionais americanos fossem infringidos, porque os democratas não gostam muito de respeitar a Constituição, isso fica claro pelo como eles avançam sobre o direito das pessoas nos estados e acabam muitas vezes na justiça perdendo. Nunca se comprou tanta arma nos Estados Unidos. Os 2 maiores picos de compra de armas nos Estados Unidos foi um em 2016, quando todo mundo achou que a Hillary ia ganhar, e o outro 2019, quando teve a pandemia, e 2020, quando esse período 2019 e 2020, quando a gente teve pandemia e possibilidade de vitória, que acabou se concretizando, ou não, do Joe Biden. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito de atirar, eu atiro com frequência aqui, inclusive com o Joaquim Valente, que dá aula de tiros também. E eu gosto muito de atirar com R15, é uma arma que eu gosto bastante de utilizar e gosto bastante de treinar com ela. A munição de R15 aqui saiu de normal preço histórico de mais ou menos 30 centavos de dólar por round, né, por bala, até chegou o pico no ano passado, em dezembro, de $1,20, ou seja, multiplicou 4 vezes, de forma que para você sair para tirar, eu sei que munição é cara no Brasil, mas a gente não está acostumado com isso aqui. Para cada tiro que você dava era $1,20. Então, $1,20, se você multiplicar, você ganha em real, multiplica aí por, sei lá, 6, você estava tirando, sei lá, mais de R$7 para cada tiro que você dava. Num magazine, né, num clipe de 30 munições, você gastava o quê? R$210. R$210. R$210 para você gastar um magazine. Então era caro pra caramba. Mas isso é por causa do medo das pessoas. Mas nunca os americanos, ninguém sabe. Isso por exemplo, a Flórida, é proibido na Flórida que exista qualquer, por Constituição do Estado, é proibido que exista qualquer banco de dados sobre quem tem arma. Então não existe. Então o governo não sabe quem tem arma e quem não tem arma. E não pode saber. Proibido que o governo saiba. Porque uma coisa que muita gente não entende no Brasil é que a arma ela não é só para te proteger do bandido. Ela é para te proteger do governo tirânico também. Ela é para proteger a sociedade do governo tirânico. Exatamente. Então, de um potencial governo tirânico. E aí é uma coisa que aqui nos combatentes da arte da guerra eu não preciso explicar isso. Mas quando você fala lá para fora, as pessoas falam assim, mas hoje em dia tem míssil, tem drone, o que adianta você estar com a R15? Eu falo assim, olha, queridão, no Texas tem 20 milhões de pessoas armadas e que sabem utilizar suas armas. Qual o tamanho da Força Militar Americana do efetivo completo? Sei lá, 3 milhões? Toma aí com 3 milhões 20 que sabem atirar desde criança. Ocupa, que eu quero ver. Então, isso é só no Texas. Na Flórida você tem outros 10. Então, assim, não há governo tirânico com a população civil armada. Isso é uma frase que o presidente Bolsonaro disse, é verdade e comprovadamente na história. Todos os governos tirânicos antes desarmaram as suas populações. We're gonna take on the world.